Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, turma? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo de operações com fração, tá? Hoje o que a gente vai ver? Situações, problema envolvendo frações. Então, vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender como é que se resolve algumas situações, problemas, tá certo? Então, primeira coisa, para a gente conseguir resolver, a gente tem que seguir alguns passos. Primeiro, faça sempre uma leitura geral que possa identificar o assunto que o problema aborda. Depois, faça nova leitura que possa identificar e destacar os dados importantes do problema. Na sequência, busque uma maneira de solucionar o problema usando o raciocínio lógico, operações e expressões adequadas. Finalmente, lembre-se de verificar a solução encontrada. Observe se ela é coerente com o problema proposto. Para isso, para que isso aconteça, é importante fazer outra leitura da pergunta e não apenas a revisão do cálculo. Então, vamos lá. Exemplo 1. Diogo trabalha em um laboratório. Precisa retirar um terço do conteúdo de um frasco para usar em um experimento. Depois, retirou um quarto do que sobrou para o novo experimento. Se quisermos descobrir que fração de todo o conteúdo sobrou, podemos seguir a seguinte linha de raciocínio. Primeiro experimento, um terço do conteúdo. Segundo experimento, um terço do que sobrou. No segundo experimento, a informação do que sobrou é muito importante, considerando que uma unidade indique o conteúdo inicial, todo, né? Um todo. Então, a fração que sobrou é dada pela diferença de um todo menos um terço. Então, vamos lá. No segundo experimento, um quarto do que sobrou. Mas o que sobrou é um todo menos um terço. Então, é um quarto de um todo menos um terço, vai dar dois terços. Então, um quarto. Esse de se transforma em multiplicação, essa preposição de, tá? Então, vai ser um quarto vezes o que sobrou foram dois terços. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 3, 12. Ou, colocando em fração irredutível, um sexto. Assim, total utilizado nos dois experimentos foi um terço mais um sexto, ou dois sextos mais um sexto. Aqui eu coloquei as duas frações com o mesmo denominador, tá certo? Para a gente poder fazer a adição. 2 mais 1, 3, e 6 eu repito. 3 sextos é a mesma que 1 meio. Então ele utilizou a metade, sobrou a outra metade. Observe nesse exemplo que devemos estar atentos ao total referente à fração. Nos cálculos, fizemos o uso do sinal de parênteses quando é necessário. Tá? Exemplo 2. Alguns copos medidores usados para receitas culinárias têm uma escala dada na forma fracionária, semelhante ao que ocorre quando registramos números em uma reta numérica. Representar números fracionários em uma reta numérica não é complicado. Para isso, basta dividir o espaço entre duas unidades inteiras, no número de partes indicadas pelo denominador da fração. Por exemplo, vamos representar na reta numerada a seguir as frações 2 terços e 8 terços. As frações dadas apresentam o denominador 3. Assim, devemos dividir o espaço entre duas unidades em três partes iguais. Então, vamos ver aqui. Olha, aqui é o espaço entre a unidade 0 e a unidade 1, a gente tem que dividir em três partes, porque o denominador nos diz em quantas partes vai ser dividido. Então, a primeira parte, ó, é uma parte de 3, a segunda parte, duas partes de 3, e a terceira parte é o todo. 3 partes de 3, 3 dividido por 3 é um todo. Então, observe que a fração 2 terços está representada aqui, ó. 1, 2. Dividi em três pedaços e eu pego 2. Um aqui, 2 aqui. Então, 2 terços, ok? Duas partes de 3. Está exatamente aqui. A representação de 8 terços pode ser feita escrevendo-se a fração como um número misto. 8 terços é igual a 6 terços mais 2 terços. E 6 terços, 6 dividido por 3 é 2 inteiros. Aqui, ó, o que é que ele fez? Já que 8 não divide por 3, mas 6 divide. Ele separou
aqui em duas partes, tá? Aqui 6/3 mais 2/3, e sabia que 6 dividido por 3 é 2, porque o 6 é múltiplo do 3. Então é interessante a gente achar um número que seja múltiplo, que seja menor do que o numerador, seja múltiplo do denominador, e separamos. O restante a gente coloca na outra fração. 2 não é múltiplo de 3, então ele vai ser a minha parte decimal, que eu chamo de decimal, tá? É a minha fração. E os 6/3 é a minha parte inteira, porque 6 é múltiplo de 3 dividido dá 2. Então, 2 mais 2/3, que é igual a 2 inteiros e 2/3, número misto. Na reta numérica, estará assim localizada, olha. Aqui era 2/3, né? Mais 2 unidades. 2 unidades. Então, eu tenho 8/3. Ou aqui, ó, vamos pegar uma unidade, 2 unidades, e aqui 2/3, aqui, ó, a gente, 1, 2, 2/3. Então, o 8/3 é 2 mais 2/3 aqui. Ok, para qualquer fração que a gente for representar na reta numerada, a gente utiliza esse processo, tá certo? Então é isso, turma. A nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Só vamos praticar um pouco, tá bom? Vamos lá praticar. Para caso que a gente venha ter dúvidas, a gente consiga tirar na aula ao vivo. Então é isso, pessoal. Valeu por mais uma aula, tá? Prestem bastante atenção, voltem se for preciso. Qualquer dúvida, estamos aí, tá? Valeu, até a próxima.